mais pra cá, vou ficar mais pra frente. Puxa você. Não pode pegar ele. Só o outro pode pegar esse aqui. Vai pegar o dedo? Graça e paz, queridos. Amém? Vamos ficar em pé então. Tá tão fraquinho esse amém, né? Vamos abrir o nosso coração então nessa noite para adorar, para louvar o nosso Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha agora nos ensinar a fazer isso da melhor maneira. Nós passamos por tantas coisas durante o nosso dia. Às vezes a gente vem para o culto tão disperso, né? E a gente fica prestando atenção em outras coisas. Mas vamos pedir agora que o Espírito Santo nos ajude a manter o foco em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Amém? E quando a gente cantar, participe conosco, bata palma, levante seus braços, adore o Senhor da melhor maneira que você puder nessa noite. O deserto não é meu lugar. Eu nasci pra conquistar o melhor de Deus. Correrei e abraçarei tuas promessas, vou em busca do impossível, vou contrariar os que duvidam. Minha fé está firmada em ti, Senhor. Uma coisa eu sei, Deus está comigo, então eu louvarei tua promessa. Louvarei tua promessa. O impossível vai acontecer, eu sei. Tua palavra me garante que vencerei. O impossível vai acontecer, eu sei. Tua palavra me garante que vencerei. O deserto não é meu lugar. Eu nasci pra conquistar o melhor de Deus. Correrei e abraçarei tuas promessas. Vou em busca do impossível. Vou contrariar os que duvidam. Minha fé está firmada em ti, Senhor. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Eu quero louvarei tua promessa. Louvarei tua promessa. Declare: O impossível vai acontecer, eu sei. Tua palavra me garante que vencerei. O impossível vai acontecer, eu sei. Tua palavra me garante que vencerei.
Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. O impossível vai acontecer, eu sei. Tua palavra me garante que vencerei. O impossível vai acontecer, eu sei. Tua palavra me garante que vencerei. Aleluia. Antes de você se sentar, cumprimente a pessoa que está perto de você aí, diga seja bem-vindo. Isso, pelo menos umas 8 a 10 pessoas aí perto de você. Seja bem-vindo essa noite, nesse lugar de adoração, nesse espaço de culto. Você que nos assiste pela internet também, seja bem-vindo. Obrigado da sua companhia hoje, véspera de feriado. Um dia especial para ficar em casa, curtir a família e também assistir a celebração ainda aqui à distância. Deus abençoe. Meus irmãos, estamos muito felizes de receber cada um de vocês aqui. Hoje, véspera de feriado, amanhã a gente pode ficar até mais tarde na cama. E por falar ficar até mais tarde na cama, hoje nós temos a vigília. Nós vamos fazer na vigília às 11 horas, vamos ter um tempo de oração aqui, de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito na nossa comunidade, também o que tem feito no meio dos adolescentes. Os nossos jovens, os adolescentes estarão também conosco nesse momento de gratidão que vai iniciar às 23 horas aqui na igreja. Hoje nós ficaremos por aqui mesmo e vamos ter um tempo de oração. Se você quiser permanecer conosco e ficar aqui conosco às 11 horas, vai ser um prazer receber, estará aqui tudo preparado para um tempo de oração, de busca da presença de Deus. Deixe-me passar alguns avisos para vocês. Atenção você que deu o seu nome para se tornar novo membro. Eu quero agradecer a Deus por todos aqueles que participaram conosco de uma semana intensiva. Sexta-feira, noite, 2 horas de aula, sábado à noite mais 2 horas, domingo de manhã mais 2 horas, totalizando aí 6 horas de aulas, onde nós falamos a respeito dos princípios elementares da fé cristã e um pouquinho da nossa visão de igreja local, da Igreja Presbiteriana Independente. Então você que deu o seu nome para se tornar novo membro, não esqueça de marcar essa data, 1, 2 e 3 de dezembro, 1 e 2 às 19h30, sexta e sábado, e no domingo às 9 horas da manhã, é o nosso horário de encontro para a gente poder completar o nosso conteúdo para se tornar membro da nossa comunidade. E atenção, não esqueça você, papai e mamãe, de dar o nome do seu filho para batismo infantil. Eu vou explicar para você como funciona o batismo infantil. Nós não batizamos para livrar a criança do limbo, nós não batizamos para purificar do pecado, porque nós entendemos que criança não tem pecado. Então, pastor, por que a gente batiza a criança? Eu vou explicar para vocês numa reunião que nós vamos ter com os papais e as mamães. Tem um princípio bíblico excepcional e é por isso que nós praticamos com alegria, para que as crianças possam participar da fé em Jesus e da comunidade da fé na igreja local. Outro aviso, durante nossa celebração... Não, também? Não deu certo? Então tá bom, pulando. Hoje não tem cadastramento. Secretaria, você pode agendar todos os aconselhamentos, visitas. Pastor, eu gostaria de receber uma visita na minha casa. Com maior prazer nós vamos até lá. Com maior alegria nós vamos. Nós temos uma equipe de visitação, os pastores visitam também. É só você entrar em contato com a secretaria, quer um horário, quer um aconselhamento, quer um direcionamento, quer uma oração. Liga para as secretárias, elas vão poder informar vocês de tudo que está acontecendo na nossa comunidade e também das nossas agendas e compromissos. Amanhã, por ser feriado, nós vamos fazer oração do mesmo jeito. Amanhã às 6h30 da manhã nós temos a manhã de oração. Eu não sei se o pessoal vai emendar a vigília das 11 até as 6h30. Eu sei que vai ter a vigília às 6h30 da manhã. Se a gente vai dormir 2, 3 horas, 4 horas essa noite, mas 6h30 nós vamos abrir. Nós teremos um tempo de oração e o café da manhã tradicional. E às 7 horas aí a gente não vai trabalhar. Aí amanhã, depois das 7 horas, a gente vai voltar para a nossa casa, vai voltar a dormir se quiser. Mas eu quero convidar você e desafiar amanhã, feriadão, dia da República, você vir participar conosco da oração às 6h30 da manhã. São esses avisos. Tem um aviso aí que coloca para mim de testemunho, por favor, Vitor. E eu queria chamar a Dona Tereza. Dona Tereza está aqui?
Cadê a dona Tereza? Dona Tereza, vem cá, dona Tereza, faz favor. Seu Cido, vem acompanhar, Cido, por favor. O Cido é o esposo. Eu acho que quando o testemunho é do casal, acho que a família toda tem que participar, né? Vem aqui fazendo favor, dona Tereza e o Cido. Eles têm uma bênção muito especial para contar. E a dona Lidinha, cadê a dona Lidinha? Dona Lidinha também é uma bênção. Vem cá, dona Lidinha, a senhora vai contar primeiro. Aí fica todo mundo aqui na frente, olha que bênção. Tudo bem, Cido? Vem, dona Tereza? Dona Lidinha é a diaconisa da nossa igreja. Dona Lidinha vai em todas as vigílias, sobe monte, desce monte. Dona Lidinha é uma mulher de fé, uma bênção, um exemplo para nós aqui de perseverança. E ela quer contar para a igreja uma bênção que ela recebeu. Então conta, minha baiana querida. Sergipana, querida. É que o sotaque é daquele lado lá. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Foi um prazer muito grande da eleição de diácono, né? Que eu já achava que eu não entrava mais. Né? Mas o meu filho perguntou assim: mãe, você ainda vai entrar na diaconia? Eu digo: eu nem tirei meu nome, nem pus meu nome. Mas se for da vontade de Deus e da vontade do pastor e do conselho, eu vou. Mas ele disse: e é mesmo? Aí não falei nada, né? Aí na véspera, parece que perderam meu foto, né? E pediram para a Nalva tirar o meu foto. E a Nalva mandou o Elias tirar. E Elias tirou o meu foto na beira de uma cama. Eu digo: rapaz, não faz isso não, eles vão pensar que estou doente. Aí nós foi lá fora, ele tirou, né? E tudo aconteceu. E depois que eu levei ali um tombo, né? Todo mundo viu que eu levei um tombo, mas não foi falha minha, foi porque eu perdi um degrau e tudo complicou. Tudo foi difícil. Aí quando eu vi a eleição passar, que eu fui bem votada, agradeci muito a Deus e agradeci também os irmãos da igreja, agradeci o pastor, agradeci o conselho. Para mim foi uma bênção muito grande que eu ganhei na minha vida. Deus me concedeu, e eu sei que também a igreja me concedeu, e o pastor me concedeu, e o conselho também me concedeu. Por isso estou muito alegre, dando esse louvor a Deus de gratidão. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Muito bom, né, dona Lidinha? Muito bom, né? É muito bom. Esse salmo é muito bonito. Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Se você tem um testemunho para compartilhar com as pessoas aqui da comunidade, eu quero que você me procure, porque isso alimenta, desenvolve e anima a nossa fé. E a dona Tereza tem um testemunho muito impactante para contar para nós hoje, de uma experiência que ela teve. E vamos ver se ela vai conseguir contar aqui. Não vai, dona Tereza? Vem aqui pertinho de mim, então. A dona Tereza e o Cido estão casados aí há quantos dias mesmo? Foi do dia 30 de setembro, já vai fazer 2 meses, né? Que eles fizeram casamento coletivo. Então, uma bênção, o Cido, a dona Tereza estão aqui. E agora, em abril desse ano, ela fez um exame. Pode passar para mim a tela? Na verdade, ela estava tentando um encaminhamento pelo posto de saúde aqui, de Sertanópolis, porque um exame dela, vou passar aqui, que fica melhor, que daí eu manipulo aqui. Um exame dela deu com essa... Pode apagar a luz para mim, Marquinhos, por favor, essa aqui, porque não dá para ver ali. Ali embaixo, não sei se você consegue ver, está escrito ali, né? Reagente 1/80. Essa é um exame feito para detectar lúpus no sangue. E quando dá reagente, significa que foi confirmado o diagnóstico. Então, o lúpus é uma doença autoimune que ataca os órgãos, ataca a vista, ataca o fígado, ataca o rim, e como se o órgão fosse um estrangeiro, alguma coisa, ele vai se defender de um órgão bom, de uma célula saudável. E isso pode levar ao óbito, à cegueira. E a dona Tereza recebeu esse diagnóstico, e aí imediatamente ela foi para o posto de saúde da nossa cidade para tentar o encaminhamento e o tratamento com um especialista em Londrina. E então as pessoas falaram para ela: olha, isso aí demora, esse especialista aí é 3 meses, 4 meses. Hã? 2 anos. 2 anos para conseguir um encaminhamento com esse especialista. Isso aconteceu em abril desse ano. Então foi acontecendo as coisas, foi acontecendo, de repente alguém liga para o telefone do seu Cido.
Aí o homem diga assim, olha, né, eu sei que o senhor é da Dona Tereza, eu sou o marido, ó, diga para ela que a consulta dela aqui em Londrina já está marcada para tal dia. Só que o posto de saúde não ligou para ela, para dizer onde, né, o dia da consulta, nada. Foi direto ao consultório desse especialista que ligou para fazer o agendamento. E ela foi lá para fazer o agendamento, o resultado, né? Uma consulta que era para marcada daqui 2 anos, ela já foi feita, né? Então foi antecipada e o posto de saúde até hoje está esperando a liberação para poder fazer o encaminhamento dela lá em Londrina, e isso já foi antecipado, ela já foi consultada pelo especialista. E ela veio fazendo uma campanha. Ela terminou a campanha e falou, não, eu vou fazer mais uma, e colocou diante de Deus, né? Então esse exame aqui, que dava como lúpus, como reagente positivo, aí ela foi repetir com esse doutor, repetiu, levou para esse médico especialista, e o médico falou para ela, olha, a senhora não tem nada, não é? Está ali, ó, o exame dela, que agora, dia 6/11. Aquele exame lá é dia 10/4, tá vendo? Tirinha lá, 10/4/2017. E esse exame é dia 6/11/2017. E o médico falou, a senhora não tem absolutamente nada no seu sangue. A senhora está curada. Do lúpus no sangue, a senhora não teve, ou a senhora está curada. E ela falou, não, eu acredito que Deus me curou. Foi o resultado da oração, e Deus fez um milagre muito grande na vida da Dona Tereza. Sim, aí a dona Cida, né, ela foi a primeira vez para essa consulta, porque apareceu uma mancha no seu tórax, e ela foi para verificar e constatou que poderia ser lúpus. Então, esse lúpus na pele, ela está sob tratamento, mas é bem mais leve o tratamento do que um lúpus no sangue, que pode atacar os órgãos saudáveis, né, os órgãos da dona Tereza. Então, glória a Deus por isso. Esse é um resultado da fé, da oração, da perseverança, e nós louvamos a Deus por esse milagre tão lindo na vida da Dona Tereza e do Cido, né? O casal está experimentando esse milagre. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por esses milagres que nós estamos recebendo. Obrigado pela vida da Dona Lidinha, essa serva do Senhor consagrada, disposta, ó Deus, e com mais de 70 anos, ainda com um desejo grande de servir ao Senhor. Nos ensina como igreja a nunca pararmos de servir ao Senhor, Pai. Nós temos jovens, adolescentes, pessoas com tanta saúde esbanjando, que não dedicam um tempo para servir ao Senhor. Pai, que o Senhor nos ensine através da vida da Tua filhinha. Obrigado pelo milagre, Deus, na vida da Dona Tereza, do Cido. Ó Deus, como é bom ouvir testemunhos como esse, de curas milagrosas, onde a Tua mão é vista e percebida. Que o Senhor possa também, ó Deus, completar a Tua obra na pele da Tua filha. E aqui nós estamos como igreja louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus sobre esses milagres tão maravilhosos. Assim nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu, queridos? Deus abençoe, Dona Lidinha. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos devolver nossas contribuições. Você já sabe como funciona. Você vai vir aqui à frente depositar o valor que você tiver no seu coração, através desses envelopes, e vai colocar diante do altar do Senhor, e cantamos essa primeira canção. Aleluia. Deus não faz a obra pela metade, amém? Por isso somos gratos por tudo que temos e somos. Aleluia. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo,
estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente. Nós vamos liberar vocês para uma ministração toda especial, na idade, na linguagem, no tamanho de vocês. Crianças de 3 a 8 anos, facilitadores aqui à frente. Crianças de 3 a 8 anos. E você que está na sua segunda, terceira e quarta semana de campanha, nós vamos orar por você aqui enquanto cantamos essa próxima canção. Não se assente, você que vai ficar no seu lugar, aproveite essa linda canção para adorar ao Senhor, dizendo que Ele é o amor que todos procuram, dizer que Ele é o amor que somente alguns encontram, porque por causa da sua graça tão maravilhosa, infelizmente muitas pessoas não conseguem perceber. Ainda ficam presas no seu próprio pecado e acabam abandonando a fé tão maravilhosa que Jesus está propondo. Então, crianças, podem ir, Deus abençoe vocês. Você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, nossa equipe de intercessão estará aqui à frente para orar por você. A equipe de intercessão pode vir e nós vamos orar segunda, terceira e quarta semana enquanto cantamos essa canção. De geração em geração, Tu és. Contam-se os dias, passa a história, Tu és o amor que todos procuram. Tu és o amor que alguns encontram. Tu és o amor que tomou conta do meu coração. Geração em geração, Tu és. Morrem os reis, nascem os príncipes. Tu és o amor que todos procuram. Tu és o amor que alguns encontram. Tu és o amor que tomou conta do meu coração. Tu és, Senhor, o amor que todos procuram. Tu és o amor que alguns encontram. Tu és o amor que tomou conta do meu coração. Oh Senhor,
Aleluia. Amém. Oh, aleluia. Amém. Toda honra seja a ti, Senhor. Aleluia. Amém. Oh Senhor, aleluia, amém. Oh, tu és o amor que todos procuram, tu és o amor que alguns encontram. Tu és o amor que tomou conta do meu coração. Quero convidar você a deixar esse amor invadir seu coração, porque esse amor é um amor de alguém que te ama sobrenatural, um amor incondicional, que ele pode mudar a história da sua vida. Talvez o seu coração hoje esteja um coração de pedra, mas o Senhor quer te dar um coração de carne que bate e que pulsa o amor dele sobre você. Vamos declarar isso ao Senhor, falando: Deus, eu quero esse amor que muitos procuram, alguns encontram. Então quer dizer que tem outros que não encontram, mas que você possa encontrar nessa noite o amor do Senhor no seu coração, na sua vida, que Ele quer derramar isso sobre você. Vamos declarar: tu és o amor. Tu és o amor que todos procuram. Tu és o amor que alguns encontram. Tu és o amor que tomou conta do meu coração. Toma, Senhor, os nossos corações. Tu és o amor que todos procuram. Tu és o amor que alguns encontram. Tu és o amor que tomou conta do meu coração. Amém. Você pode se assentar. Obrigado, equipe de adoração. Hoje é a última da nossa conversa sobre Maria, uma mulher de fé, de perseverança. Ou seja, quantos temas nós abordamos aqui nesse dia? Não sei se você está lembrado, mas eu vou fazer uma recapitulação dos temas Aprendendo com Maria. Nós falamos sobre essa temática central que nos acompanhou todas as ministrações, de que algumas religiões colocam Maria numa posição que Deus nunca colocou e outras deixam de lhe dar a honra que Deus lhe deu. Então essa foi o centro da nossa conversa, uma posição de equilíbrio, nem caindo para um desprezo e nem também avançando para um exagero daquilo que seria uma interpretação exata e correta, bíblica, a respeito da pessoa de Maria. Nós falamos que a Maria é uma mulher de fé corajosa, que assumiu todos os riscos para ter o bebê Jesus. Falamos que é uma mulher que confia nas promessas de Deus, diferente de Zacarias, que apenas acreditava. Maria confiava. E falamos que Maria é uma mulher perseverante, que foi a semana passada, e falamos também que Maria é uma mulher adoradora. Não sei se você lembra disso também. Maria é adoradora, não é adorada, mas é uma adoradora verdadeira nas Escrituras, que adora dizendo que a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta em Deus, se alegra em Deus, o meu Salvador. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, para encerrar. Maria, uma mulher obediente. Maria é uma mulher
obediente. E o texto que eu escolhi para falar com vocês é a Bodas de Caná na Galileia, um texto muito conhecido, muito citado, e que eu gostaria de ler com você aqui. Diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: o que nós temos em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele vos disser. Havia ali perto 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus então aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Assim eles o fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esse viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o vinho, o bom vinho, o melhor vinho até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse texto é riquíssimo, porque ele nos dá um pouquinho da direção e do contexto cultural da época. As festas de casamento, elas não eram festas intensivas como são hoje, apenas algumas horas. Elas eram extensivas, começavam numa semana e terminavam numa outra. E então os convidados iam chegando, indo embora, e a festa de casamento ela durava cerca de uma semana. Você já imaginou nos dias atuais do capitalismo selvagem uma festa de casamento durar uma semana? Se o pessoal está vendendo casa já para fazer casamento, ia fazer loucura para poder manter casamentos no padrão que a gente vê hoje. Mas o texto tem coisas mais interessantes que nos apresentam. Além dessa festa demorada de casamento, nós vemos aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, a mãe de Jesus estava lá. Nesse caso, nessa festa, Maria parece que tem uma proeminência, parece que ela tem um destaque, porque o texto diz que teve um casamento em Caná, e a mãe de Jesus estava ali. Por que será que o autor quer dar um destaque à figura de Maria nesse texto? Já parou para pensar? Porque ele começa falando que Maria estava lá, depois ele fala de Jesus e seus discípulos que também foram convidados. Tudo dá a entender, queridos, de que Maria era responsável pela festa. Sim. Tudo dá a entender que quem era a organizadora da festa era Maria. Não sabemos se algum parente estava casando ou se ela simplesmente foi convidada para dirigir a festa de casamento judaica naquele momento, mas que tudo indica que esse destaque dado à personalidade de Maria nesse momento é que ela era responsável pela festa. Por isso a sua preocupação. Quando ela vai até Jesus e fala: eles não têm mais vinho. Maria tem uma preocupação não apenas pelo contexto de que os noivos ficariam envergonhados, mas também a própria festa que ela dirigia estava em riscos, e ela precisava de alguém para solucionar esse problema, e esse alguém estava bem perto dela, ao ponto de ela reconhecer em Jesus o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, que ainda não tinha proporcionado seus milagres públicos, e que agora poderia estar acontecendo. Alguns evangelhos que são chamados de evangelhos apócrifos, ou evangelhos deuterocanônicos, evangelhos que são considerados, não são considerados bíblicos, mas são considerados históricos por algumas pessoas, dizem que Jesus na sua infância curava passarinho. Eu não sei se você lembra um filme de Jesus, que quando ele era pequenininho, Maria estava cuidando, falou: vem para cá, Jesus, e o passarinho estava morto, ele pega o passarinho e o passarinho vive de novo. Nada é comprovado na Bíblia, mas esses evangelhos apócrifos, que podem ser um grande engano, com certeza, eles diziam que Jesus fazia milagre. A Bíblia fala que o primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia. Esse foi o primeiro milagre realizado, nós não temos referência nenhuma anterior. Mas Maria sabia que Jesus tinha poder para realizar algo extraordinário naquele lugar. Por isso ela vai até ele e fala: eles não têm mais vinho. Tem mais um argumento muito interessante que mostra que Maria poderia ser a responsável pela festa. O seguinte: Maria, sua mãe, disse aos serviçais: façam tudo o que ele vos disser. Você lembra a figura da mulher no tempo da cultura judaica? Ela não tinha voz, ela não tinha vez, ela não tinha autoridade. Como é que Maria, numa festa, vai olhar para os serventes, vai olhar para aquelas pessoas responsáveis por servir os convidados e vai dizer: vem cá, vocês agora façam tudo o que ele vos disser? Jesus é um desconhecido. Jesus é uma pessoa que ainda não tem o brilho do Messias.
E Maria tem a autoridade de ser a responsável pelo bom andamento da festa. Chamando então aqueles serviçais, ela olha para eles e diz: como eu sou a responsável, façam tudo agora o que ele vos disser. Agora quem manda aqui é ele. E então Jesus olha para aquela mulher e fala assim: mas que tenho eu contigo, mulher? Ou, o que a gente tem em comum agora? Esse texto aqui, mulher, muitas pessoas interpretam como um termo desrespeitoso. Se eu hoje olhar para você e falar assim: qual que é a tua mulher? Você com certeza vai levar num sentido de ofensa. Não era assim nos tempos bíblicos. A palavra mulher aqui significa minha senhora, significa um tratamento de respeito. O que eu tenho contigo, querida? O que eu tenho contigo, mulher? Jesus nunca chamou Maria de mãe na Bíblia. Os evangelistas que chamam, por exemplo, a mãe de Jesus estava ali. Quem está escrevendo? João. Mas Jesus nunca chamou Maria de mãe, exatamente para colocar essa diferença entre o Messias encarnado e o filho de Maria. Agora, quando ele atinge a sua maioridade, agora quando ele se torna realmente aquele que vai propagar o evangelho de Deus à humanidade, ele faz essa diferenciação e deixa muito claro: como é que você quer agora controlar a agenda? Como é que você quer ter acesso direto ao tempo que pertence a mim, pertence ao meu Pai? Como é que você quer monopolizar isso se você é a mulher? Você não é a minha mãe no sentido de divindade. Você é a mulher do meu nascimento. Então Jesus está marcando aqui exatamente essa característica. Ele não está ofendendo sua mãe, Maria. Ele está direcionando a conversa para colocar Maria no devido lugar como a sua progenitora, porém, colocar ela no devido lugar agora dizendo para ela que ele é que tem o controle da situação. Ele que diz a hora. Mas o texto diz que Jesus acaba resolvendo atender a esse pedido. E aí algumas pessoas falam: mas então quando Jesus atende ao pedido de Maria, ele cede ao pedido da sua mãe? Porque se a sua mãe pede, então significa que ele tem um coração mais compassivo à sua mãe? E aí que surge então a teoria de que Maria seria uma intercessora. E aí surge então o senso comum de que pede para a mãe que o pai atende. Você já ouviu essa conversa? E é verdade mesmo. Já viu como que os filhos fazem com a mãe? Ô mãe, eu precisava do carro emprestado, você não vai lá e conversa com o pai para mim? Porque eu precisava lá, está tudo certo o esqueminha, eu precisava do carro, mãe, fala para o pai, por favor. Ô mãe, eu queria sair, estava tudo certo, eu preciso sair, mãe, não vai dar para ficar em casa. O pai falou que não vou sair, mãe, vai lá, conversa com o pai. Dá certo na vida terrena, não dá? Dá certo no relacionamento familiar, mas isso não está na Bíblia relacionado a Jesus. É verdade. Pede para a mãe que o pai atende. E muitas vezes eu fiz isso. Quando eu fui começar um namoro com a minha esposa, eu precisava do carro. Estava tudo esquematizado, estava tudo certo. Ela já tinha dado mole, a gente teria uma oportunidade de nos encontrar naquela noite. Eu nunca tinha dado um beijo nela, eu queria namorar antes de beijar. E aí eu peguei e falei assim: é hoje? Falei para minha mãe, falei para meu pai, eu vou usar o carro. Ele falou: não, hoje não pode. Aí eu falei: poxa vida, lavei o carro, passei pretinho, deixei brilhando, lustrei. Falei: quem sabe agora quebra o coração, né? Não, eu quero usar o carro. E não dá. E aí eu fiquei na minha mãe, hoje, qualquer dia eu faço qualquer coisa, mas hoje eu preciso usar o carro, mãe. E foi. E a mãe chegou no pai, conversou com o pai atendeu, e aí rolou um namoro, e aí eu estou casado há 13 anos, olha que benção, né? Isso aí, glória a Deus, porque a mãe atendeu, ou melhor, o pai atendeu o pedido da mãe. Só que isso não está na Bíblia, gente. É legal isso, mas não está na Bíblia. Porque se você falar que Maria é intercessora, então você tem que dizer que a mulher cirofenícia também é intercessora. Não é verdade? Jesus está andando com seus discípulos, fazendo muitos milagres, e vem uma mulher cirofenícia, ela não era judaica, ela não era da fé judaica. Então ela vem a Jesus implorando, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, eu preciso que o Senhor cure meu filho que está terrivelmente endemoniado. E vai pedindo milagre, e Jesus fala para ela, os discípulos falam: Jesus, essa mulher está importunando, manda ela embora. E Jesus olha para a mulher e fala assim: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Olha que palavra cruel. Jesus olha para uma mulher que está fora do contexto judaico, paganizada, sofrida, machucada. E parece que ele coloca o pé na garganta dela e fala: não, vou te machucar mais, mas não é o interesse de Jesus. Jesus quer provocar a fé daquela mulher, e quando ele fala desse sentido, ele fala: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí aquela mulher levanta uma frase e diz: pois bem, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos seus senhores. Então, me dá pelo menos a migalha, que meu filho será curado.
Jesus fala: ó mulher, grande é a tua fé, eu nunca vi fé parecida assim como Israel, vai, porque o teu filho já está curado. Se Maria é intercessora, porque Jesus quebrantou o coração em bodas de Caná, então a mulher sirofenícia também tem que ser intercessora. Então não há lógica nisso, porque Maria não quebrantou o coração de Jesus, no sentido de ela ser uma intercessora, pede para a mãe que o pai atende. Isso não está nas Escrituras, até porque a Bíblia fala sobre a mediação. Quem é intercessor na Bíblia? Diz assim, 1 Timóteo 2,5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Quem é? Um só mediador, e esse homem é Jesus Cristo, Deus e homem ao mesmo tempo. Jesus é o mediador, o único, não há outro. Não tem como você pedir para o pastor mediar, ele é o mediador. Nós somos intercessores aqui, pedimos para você, nós vamos orar junto com você, mas no caso, quem é mediador é o próprio Filho de Deus. E Jesus disse isso, olha o que Jesus disse em João 14,6: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha aí a palavra, é o meu nome. Não há outro nome para ser colocado para pedir a intercessão. Por isso, nas bodas de Canaã, embora Maria apresente-se nesse momento para fazer a mediação entre o conflito da ausência de vinho e o Salvador que poderia trazer o milagre, ela não tem a natureza intercessória, porque em nenhum outro momento da Bíblia isso foi trazido à tona. Em nenhum outro momento da Bíblia isso foi replicado, isso foi doutrinado. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia, pede para a mãe que o pai atende. E tem gente que fala que está lá em João, e tem gente que fala que está em Filipenses, alguma coisa, pastor. Não está na Bíblia, gente. Na Bíblia só está que Jesus é o mediador, Jesus é o intercessor. É Jesus que intercede por nós na presença do Pai. E nós só podemos fazer oração em nome de Jesus. Se você terminar a sua oração dizendo: Senhor, eu entrego a minha oração em nome do pastor Denis, um homem de Deus, pronto, perdeu sua oração. Se você colocar assim: eu termino a minha oração em nome do pastor Valdomiro Santiago, R.R. Soares, Edir Macedo e toda a casta aí por vir, também perdeu sua oração. Se você colocar a sua oração em nome de uma pessoa muito maravilhosa do passado, perdeu sua oração. A oração só tem validade quando ela é reconhecida pelos timbre, pelo selo de autenticidade, que é o nome de Jesus. É por isso que toda oração a gente fala em nome de Jesus, amém. Porque a Bíblia fala que a gente tem que pedir no nome dele. Nós fazemos a oração em nome dele. Por isso não há possibilidade da Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores. Primeiro, porque Maria não é mãe de Deus, e nós vimos isso daí. Ela é mãe de Jesus encarnado. Segundo, Maria não pode rogar por nós pecadores, porque ela também reconhece a sua condição de pecadora quando ela vai ao templo para oferecer o sacrifício dito ao tempo do sacrifício da expiação. Ela também reconhece a sua condição de pecadora. Só a teologia ou a doutrina dos dias atuais que trouxeram essa ideia de Maria ser santa e imaculada, e que não é verdade. Isso não denigra a imagem dessa mulher, quando eu falo que ela não é imaculada. Quando eu digo que ela não é mãe de Deus, isso apenas alinha esta mulher à Bíblia Sagrada. Ninguém está ofendendo. A ofensa é colocar Maria no lugar que ela não está. Isso é ofensa. Colocá-la no lugar da Bíblia simplesmente é honrar a história dela. E também a gente não pode dizer que Maria seria salvadora. Não dá para dizer que Maria participa do projeto de redenção, de que ela roga por nós pecadores e somos salvos perante ou mediante a ação de Maria. Porque a Bíblia diz assim: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu, e não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há nenhum outro nome que a gente é salvo. Ninguém intercede pelo seu pecado, senão Jesus. Ele que cobre a multidão de pecados que nós cometemos. É só a pessoa e o nome de Jesus. O demais, irmãos, é senso comum, tradição e opinião não baseada nas Escrituras. Eu prefiro que você fique com a palavra. Eu prefiro que você fique com a Bíblia e tente provar todas as suas crenças a partir da palavra e não a partir de doutrinas humanas ou tradições orais. A Bíblia está aí para comprovar de fato quem é Maria e de fato quem é Jesus. Agora, seria Maria obediente? Seria Maria obediente?
Seria Maria intercessora? Não, Maria não é intercessora nem mediadora. Seria Maria salvadora e redentora? Não, ela não pode estar nessa condição, porque só tem um nome que salva. Mas seria Maria obediente? Bom, o texto diz, sua mãe disse, faça tudo o que ele disser. Pessoal, o que está por detrás dessa frase aqui? O que está por detrás? Obediência. Ela está entregando, porque ela sabe que a partir desse momento, Maria sabia que a situação estava salva, depois de confiada nas mãos de Jesus. Ou seja, nós temos um conflito, o vinho vai acabar, a festa de casamento vai ser uma tragédia, mas agora, faça tudo o que ele vos disser. É isso, irmãos. A partir do momento que eu entrego para Jesus, eu posso descansar. Eu posso tranquilizar o meu coração. A situação está salva quando está nas mãos de Jesus e não quando está nas minhas mãos. Maria faz assim, o problema era meu até agora, mas a partir de agora, faça tudo o que ele disser. O problema do casamento era seu, mas a partir de agora, faça tudo o que ele disser a respeito disso. O problema da sua vida era seu, mas agora faça tudo o que ele disser a partir desse momento. Veja só a mudança de conceito. Obediência é entregar para Deus e saber que ele está tomando cuidado disso. E o Salmo 37 diz isso. Salmo 37 fala no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você tem que entregar, minha querida. Tem que entregar, meu irmão. Tem que entregar para ele, para de ficar segurando, para de ficar se apropriando. Você está entrando cada vez mais nos problemas. Você viu se mudou alguma coisa? Você viu se resolveu a sua ansiedade? Viu se resolveu ficar acordado a noite passada? Viu se resolveu bater boca com o chefe? Viu se resolveu você procurar o gerente do banco e fazer aqueles esquemas? Você viu se resolveu você brigar com aquele cliente? Você viu se resolveu você dar de dedo na cara do seu marido? Você viu se resolveu você expor a pessoa à vergonha? Você viu se resolveu postar no Facebook aquela indireta? Você viu se resolveu? Não resolve. Porque só resolve alguma coisa quando a gente devolve para ele. Acabou o vinho na sua casa? Está com falta de alegria, porque vinho é símbolo da alegria. Vinho é símbolo da vida no Antigo Testamento. Para hoje, para muitos é sinal de embriaguez, mas na Bíblia, vinho é sinal de alegria, sinal de vida. Acabou a vida, acabou a alegria. O que você está fazendo? Está louco atrás de vinho, não está? Meu Deus, eu preciso comprar vinho. Meu Deus, a festa vai acabar. E se a festa acabar, eu não vou poder fazer nada. E se a festa, imagina assim, Maria, arrancando os cabelos, eu sou responsável por essa festa. E agora, se a festa acabar, e a vergonha que os noivos vão passar, e se não der certo, e vai ser exposto à vergonha, Maria chega e fala, Jesus, eles não têm mais vinho, a gente precisa da sua ajuda. Ah, mas agora faça tudo o que ele vos disser, está nas suas mãos, Jesus. Que coisa maravilhosa, que você pode fazer hoje aprendendo com Maria. Aprenda com Maria, quando o seu vinho acabar, quando a festa da sua vida estiver acabando, quando a alegria estiver indo pelos ralos, ou quando estiver drenando a sua fé, aprenda a entregar para Jesus. Entregue, porque toda situação está a salvo quando está nas mãos de Jesus. Toda situação. Seu casamento está salvo nas mãos de Jesus. Seu filho e sua filha está salvo nas mãos de Jesus. Seu patrimônio está salvo na mão de Jesus. Sua saúde está salvo nas mãos de Jesus. Seu futuro, meu jovem, está salvo nas mãos de Jesus. Seu relacionamento conjugal está salvo nas mãos de Jesus. Calma, mas você tem que entregar para Ele, porque a Bíblia fala, entrega, confia que Ele faz. Entrega, confia que Ele faz. Se ele não está fazendo, é provável que você não esteja confiando. E se você não está confiando, é provável que você não esteja entregando. Porque só entrega quem confia, só confia quem entrega. Esse é o princípio. Maria, uma mulher de obediência, ela devolve para Jesus e fala, façam tudo o que eles vos disseram, agora está na mão dele. Não pertence mais a mim. Esse problema já não é mais meu. Talvez Deus esteja falando para você essa noite aqui, minha irmã. Deus está falando para você, esse problema já não é mais seu. Para de ficar querendo resolver aos trancos e barrancos. Para de tentar dar o seu jeito. Para de tentar violentar as situações, tentando construir esquemas e condições para você sair por cima disso. Para de tentar resolver pelo braço forte seu. Para de tentar fazer as suas condições. Esse problema não é mais seu, devolva. Ou entregue para Jesus. Diga para Ele, Senhor, aqui está. Eu entrego, eu confio e eu sei que o Senhor agirá. Maria sabia que existe um grande benefício em obedecer à voz de Jesus. Obedecer à voz de Jesus. E de onde será que Maria tirou esse princípio? Gente, Maria é da linhagem de Judá. Maria conhece a tradição do Antigo Testamento. E ela sabe que está escrito em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Olha só, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra?
A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros. No sistema do Antigo Testamento, sacrificava-se para agradar a Deus, algum animal. No sistema religioso atual, a gente vai à igreja, a gente faz sacrifícios pessoais, a gente faz campanha. Não tem nenhum problema em você realizar isso, mas a Bíblia fala que Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Você pode sacrificar, pode levantar suas mãos, pode fazer 7 semanas, 14 semanas, 21 semanas, quantas semanas você quiser fazer, mas tem um princípio que opera a bênção na sua vida, que é a obediência. Não adianta você querer fazer campanha, fazer sacrifício, vir à igreja, se você não estiver disposta ou disposto a trabalhar pelo princípio da obediência. É a obediência que muda a nossa história. É a obediência que atrai as bênçãos de Deus na nossa vida. Não é um sistema de sacrifício ou de religião. Dá certo, irmãos, religião? Dá certo ser religioso? Dá certo fazer as mandingas gospels? Dá certo fazer os voodoos evangélicos que tem por aí? E dobra a camiseta, e passa a vassoura da fé, e compra a arca da aliança, e faz um monte de voodoo, um monte de magia branca, no sentido gospel da coisa. Isso aí não é evangelho, isso aí é uma mentira, porque Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Deus quer obediência. E é a obediência que vai mudar a sua história. É a obediência que vai transformar a sua vida. Não é o jeito que você entrou aqui para adorar, mas o compromisso que você sairá daqui disposto a assumir ao andar com Jesus. Obedecer é melhor do que sacrificar. E olha outro texto de Miqueias 6:8, que diz assim: Ele mostrou para você, ó homem, ó humanidade, o que é bom que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Seja submisso a Deus. Seja submisso a Deus. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, versículo 7: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar é obedeça a Deus, meu irmão. Ouça a palavra dele, o conselho dele, a direção dele. Não quebre mais a sua cara fazendo por você. Seja como Maria, o problema não é meu, o vinho está esgotando, a festa está virando uma tragédia, mas eu sei quem procurar. Eu vou procurar Jesus. Eu vou à pessoa certa para transformar a água em vinho. Eu sei que ele pode mudar realidades. Deus quer sujeição, submeta-se a ele, mas ao que parece hoje na nossa geração, a gente resiste a Deus e se sujeita ao diabo. Né? Tem muita gente resistindo a Deus e se sujeitando ao diabo por causa da desobediência voluntária e deliberada. Mas não para por aí, porque eu acredito que nós somos uma geração de filhos rebeldes requerendo os nossos direitos. Sim, queridos, a gente faz tudo errado e depois a gente vem diante de Deus falar que a gente tem o nosso direito. A gente é filho rebelde, geração rebelde. A gente troca os pés pelas mãos, a gente coloca os bois atrás da carroça, ou a carroça na frente dos bois, a gente precipita, a gente faz tudo errado, e depois a gente vem levantar o dedo para Deus, dizer que Deus não é fiel, de que Deus não é bom, e de que Deus não é justo. A gente faz tudo errado, e depois a gente quer requerer direito. Maria sabia que Deus não age fora dos princípios, que Deus não trabalha sem estabelecer princípios eternos na nossa vida. Não dá, meu irmão, minha irmã, para você ficar revoltadinho com Deus, de biquinho com Deus, porque se você está quebrando princípios, é óbvio que você vai colher destruição. Não dá para a gente negociar isso. Não dá para fazer uma maquiagem nisso. Não dá para a gente ser filho rebelde, longe de Deus, desobediente, requerendo os nossos direitos. É como seu filho, entendeu? Você fala para ele, volta 11 horas da noite, ele chega meia-noite. Você fala, semana que vem você volta 11 horas da noite, ele chega 1 hora da manhã. Semana que vem você fala, volta 11 horas da noite, ele chega 2 horas da manhã. Aí na outra semana ele fala assim, olha, eu sou filho de vocês, eu tenho direito de usar o carro. Como assim, meu filho? Peraí, vamos conversar aqui. Filho rebelde perde direitos. Sabe o direito que você tem de usar celular? Não tem mais, passa para cá. Ele está debaixo do meu teto, eu que mando seu celular. Sabe o direito que você tem de ir e vir? Então, agora não tem mais, porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe, e eu vou resolver esse problema agora. Enquanto você for filho rebelde, você perde direitos. O que a gente vê hoje é uma geração que, além de rebelde, tem direito. Tem direito de ficar sozinho, tem direito de ficar trancado no quarto, tem direito de chegar tarde, tem direito de fazer e acontecer. Uma geração que não se submete à obediência, não se submete a direções e ainda quer ter direitos. E a gente quer ser assim com Deus. A gente quer ser filho rebelde, quebra todas as leis de causas e consequências, e a gente quer ter bênção ainda de tudo. Deus não pode abençoar aquilo que ele amaldiçoou, meu irmão. Deus não pode abençoar. Deixa eu falar com muito respeito a você aqui, que é amasiado.
Deixa eu falar com muito respeito. A Bíblia fala: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Casamento. Nós acreditamos em casamento. Não dá para você vir e falar: Senhor, abençoa meu amaziamento, abençoe minha união estável. O Senhor quer e instituiu a lei do casamento. Deus instituiu a bênção do casamento para você sustentar a sua casa. E aí sabe por que tem tanta briga na sua casa? Falta casamento. Sabe por que tem qualquer discussão? Eu vou para casa da minha mãe. E pega a malinha e vai para casa da mãe. Com casamento não tem isso, meu irmão. Eu olho para a Vanessa às vezes e falo: vou pegar minha mala, vou embora para casa. Não, eu estou casado, eu estou aliançado com essa mulher. Eu preciso superar meus conflitos com ela. O que a gente vê hoje, as pessoas abandonando isso e querendo a bênção de Deus em estados pecaminosos como esse. Casa, meu irmão, casa. É que nem casal de namorado, né? Eu já disse isso aqui no domingo à noite, mas nunca falei na terça-feira. Casal de namorado que vem me procurar para pedir a bênção. Pastor, o senhor pode abençoar o nosso namoro? Eu falo: Deus me livre e guarde. Eu não abençoo o namoro, primeiro, porque o namoro não está na Bíblia. Como é que eu posso abençoar uma coisa que não tem na Bíblia, né? Um princípio não tem na Bíblia. E outra, quem abençoa namoro é o próprio namorado. Porque não é casal de namorado, são duas pessoas se conhecendo para casar. O problema é que o nível ocidental de intimidade criou em nós a cultura do beijo, até do sexo antes do casamento. A gente foi mais além ainda. Se chegar lá na cultura judaica, por exemplo, dar um beijo de língua na frente deles, eles se escandalizam. Hoje os namorados fazem isso com a maior naturalidade e a gente acha normal. No sofá de casa, na frente dos pais, ali na frente, ali na esquina. Coisa que mudou na nossa cultura. E hoje até o sexo ficou banal. Então aí o casal namorado vem e fala: pastor, o senhor pode abençoar o nosso namoro? O camarada está vivendo no pecado, o camarada... E aí como é que pode abençoar uma coisa que está fora do princípio? Vocês estão entendendo? Deus não abençoa o que está fora do princípio. E aí a gente quer ficar bravo com Deus. Aí tranca o quarto, termina o namoro, às vezes fica lá com um ressentimento muito grande por causa do cara que traiu. Aí coloca a mão na boca: eu vou me matar. Entendeu? Aquele drama total e achando que Deus não existe, mas você plantou fora do princípio, meu irmão. Anda no princípio para você ver. A bênção começa a correr atrás de você. Começa a correr atrás de você. Eu namorei 4 anos com a minha esposa em estado de pureza. E quando nós recebemos o diagnóstico que nós não poderíamos ser pais pelos métodos naturais, por causa de uma infertilidade familiar que eu tenho, que eu possuo, todos os meus tios do gênero masculino lá, os homens da minha família não são pais. E quando a gente recebeu esse diagnóstico, a gente simplesmente orou: Senhor, o Senhor sabe. 1 mês depois do diagnóstico, minha esposa estava com 1 mês de gravidez. A bênção persegue, entendeu? Agora o pastor Denis é bonitinho, maravilhoso, homem de Deus, ungido, escolhido. Não, irmãos. Eu semeei no meu namoro 4 anos, não foi fácil, mas eu semeei. E sabe o que aconteceu no casamento? A bênção chegou e eu nem precisei pedir. E daí veio o Heitor e eu nem precisei pedir. E aí depois eu falei: Deus, agora para, porque 2 já é bastante, não é verdade? Então agora já está suficiente. Aí eu tive que pedir ao contrário. E a bênção, porque eu falo, tem gente que acha, porque a gente é pastor, porque a gente... Irmãos, Deus não escolhe pessoas especiais. Eu não sou especial. Não é porque eu estou aqui em cima, eu estou em cima só por causa de função. Mas eu sou igual a vocês, eu tenho minhas lutas, minhas fraquezas, minhas debilidades. Mas eu aprendi uma coisa, quando eu me converti aos meus 15 anos de idade: que se eu ando no princípio, o caminho de princípio tem bênção. Se eu ando fora do princípio, o caminho de fora do princípio tem maldição. E não dá para brigar com Deus por causa disso. E tem muita gente desviando da igreja, saindo da igreja, revoltado com Deus, bravinho, bicudinho. E quando a gente vai ver, o cara está fazendo tudo errado. Tudo errado. Um dia eu conversei com uma pessoa, e foi muito interessante isso. E ela entendeu essa situação na sua vida. E ela teve um entendimento muito legal. E não vai para frente a vida financeira. Não vai para frente a vida financeira. Não vai para frente a vida financeira. E não vai. O negócio não acontece. E aí conversando, aí pum, lá atrás. O cara é legal, o cara é de Deus, o cara é um homem consagrado. Agora, mas o que está acontecendo? Vamos lá atrás. Lá atrás houve um chucho, houve um esqueminha, houve uma quebra, e até hoje paga-se o preço por isso. Deus deixou de ser fiel? Não. Deus está provendo, Deus ainda está cuidando. Pelo que Ele fez, Deus ainda está guardando e protegendo. Mas tem que pagar o preço por ter alinhado no princípio de maldição. Você entendeu? Maria entende muito bem isso, por isso que ela fala: Senhor Jesus, aqui está o caminho de bênção. E nós não temos mais vinho, o Senhor dá um jeito agora, porque está nas tuas mãos. Não dá para pedir a bênção de Deus estando fora do padrão dele, meu irmão. Então não somos uma geração requerendo direito, sendo rebelde. Maria sabia que Deus age por princípios, e a gente não pode ser abençoado quando a gente quebra princípio. Não dá para quebrar princípio das Escrituras e ser abençoado, irmão. Quebrou princípio, você vai pagar por isso. É natural, e eu não estou rogando praga sobre a sua vida. É básico, é óbvio.
Se eu passo alguém para trás, se eu engano alguém, se eu guardo rancor, isso tem uma causa, tem um efeito, tem uma consequência. Olha o que o texto de 1 Pedro diz a respeito dos mandamentos de Deus. Olha lá, e aqui eu vou encerrar com vocês. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Tem gente que acha que o mandamento de Deus, agora eu vou para a igreja, e vou virar um crente tapado, topeiro, não pode. Quem disse isso para você? Quem disse que não pode? A palavra de Deus diz que é aí que pode tudo. Só que agora você tem o Espírito Santo dizendo para você que nem tudo convém. Acho interessante a gente se convertendo, é tão lindo ver isso aqui em Sertanópolis, né? O povo se convertendo, vindo para conversar comigo, e eles falam assim: pastor, antes isso não fazia mal, mas agora faz um mal para mim. Eu falo: é Deus, irmão. E ninguém precisou falar, não pode. Não pode ficar bebendo, não pode se drogar, não pode pornografia. Ninguém precisou falar, não pode ficar transando com a namorada. Ninguém precisa falar, porque quando o cara tem uma experiência com Deus, ele fala: nossa, isso está me incomodando tanto, que eu preciso abandonar, porque os mandamentos de Deus não são pesados, irmãos. Não são pesados. Olha só, obedecer os seus mandamentos, isso é amor a Deus. Amor a Deus não é levantar a mão na igreja, amor a Deus não é participar de uma religião, amor de Deus não é ser católico, não é ser evangélico, não é ser espírita, amor a Deus não é fazer caridade, amor a Deus é obedecer a Deus e os seus princípios. É assim que eu provo que eu o amo, é assim que eu digo que eu o amo. Eu quero fazer uma ilustração para você aqui, só para encerrar e para a gente terminar. A obediência e a coleira. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Não são pesados. Esqueci de trazer a coleirinha lá de casa e eu ia mostrar para vocês. Eu tenho uma coleira azul bonitinha lá, que é a coleira do Fred. O Fredico é o cachorrinho de estimação da família. E às vezes, quando a gente vai sair com o Fredico, não dá para abrir o portão e deixar o Fredico sair. Porque o que acontece se o Fredico sair sozinho? Eu moro na avenida, irmãos. Se abrir o portão sem coleira, e aí vai virar aquele chororô lá em casa. Eu preciso dar um jeito de resolver isso. Então o que eu faço? Eu coloco a coleira no Fred. E aí a gente sai passeando, e a coleira no Fred é para proteger ele, para não atravessar a rua e morrer esmagado. É para proteger ele daquele cachorro grandão que ele acha que ele pode encarar. E eu tenho que dizer: não, meu filho, você não é desse tamanho, não, fica aqui. Porque se ele estiver sozinho, ele vai encarar e vai tomar uma sova. É para proteger ele dos lixos que ele quer comer, e que se ele comer, ele pode ter uma intoxicação e pode morrer. Agora eu pergunto para você, quando eu saio de coleira com o Fred, é proteção ou é prisão? Eu só saio com o Fred de coleira porque eu quero proteger. Porque se ele tivesse maturidade o suficiente para andar sem atravessar a rua, sem ir para o lixo e sem encarar os grandões, eu deixaria ele sem coleira. O problema é que ele não tem, e por isso que ele precisa de coleira. Foi por isso que Deus estabeleceu princípios na palavra. Tem gente que acha que mandamento de Deus é coleira. Eu vou para a igreja, vai me sufocar, vai me matar, Deus vai roubar tudo aquilo que eu gosto de fazer. Quem disse isso? Deus quer te proteger, meu irmão. Os mandamentos dele não são pesados, sabe por quê? Porque é uma coleirinha que ele coloca em nós para dizer: não vai no lixo, esse não é o seu lugar, volta para cá, meu filho, não revira lixo, você vai morrer intoxicado. Deus coloca esses mandamentos para nos proteger, para dizer: não encare essa luta, isso não é para você, não vá naquele lugar, você vai levar uma sova do capeta, ele vai te destruir, ele vai acabar com a sua integridade, ele vai acabar com o seu futuro. Volta para cá, meu filho. Os mandamentos não são pesados, não é prisão para quem serve a Deus, é proteção. Eu agradeço a Deus por cada um dos seus mandamentos, porque para mim são guarda-reios na estrada, que quando eu vou sair fora, eles me protegem para não levar um tombo maior ainda. Ele me protege. Ele me protege de eu não fazer loucura e sair aí e ser esmagado pela vida. Agora, se você acha que o mandamento é prisão, bem-vindo à religiosidade. Porque quem serve a Jesus sabe que mandamento é proteção. Deus deu cada um dos princípios para proteger seu casamento, proteger sua história, proteger seus filhos, proteger seu trabalho, proteger seu patrimônio, proteger sua saúde. Mas a gente está fazendo tudo errado e quer brigar com Deus. A gente acaba com a nossa saúde e fala que Deus não é fiel. Não faz uma caminhada, não faz um exercício, vive se entupindo de Coca-Cola, comendo gordura, aí tem um infarto, Deus que não é fiel. Aí Deus tem culpa. O camarada quer pura gordura nas veias e Deus é culpado. Não faz um check-up, não cuida da saúde, e Deus é culpado que morreu cedo. E Deus, meu Deus, gente, a gente tem que aliviar a barra de Deus. Por favor, ajuda aí. Ele estabeleceu para você sistemas, valores para você ter um casamento feliz. Casamento feliz é comunhão, alegria, compartilhamento, fidelidade. Você quebra o caminho da fidelidade, é óbvio que isso vai trazer erva daninha na sua casa. E Deus não tem culpa disso. Agora você vai ter que ter maturidade para poder limpar o terreno e poder voltar no caminho de obediência. Fica na coleira, meu irmão.
Coleira não é prisão. Mandamento é proteção, para que você não avance o lixo, para que você não seja destruído. Maria, uma mulher abençoada do começo ao fim. A equipe de louvor pode subir aqui, por favor. Maria é uma mulher de obediente do começo ao fim. Olha que interessante esse texto, pessoal. O texto começa em Caná na Galileia, lembra? Estava ali Maria, mãe de Jesus. Onde Maria estava? No primeiro milagre de Jesus. Maria estava no primeiro milagre de Jesus. O Evangelho de João só menciona Maria 2 vezes. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Ele só menciona Maria 2 vezes. A primeira delas está em Caná da Galileia. Estava ali Maria quando Jesus começou o milagre. E sabe qual é a segunda vez que o Evangelho de João, e a última, que ele menciona Maria? Olha lá, que interessante. Perto da cruz estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quem estava perto da cruz? A mãe de Jesus, Maria. As 2 vezes que ela aparece na Bíblia, ou melhor, as 2 vezes que ela aparece no Evangelho de João. Sabe o que o João está dizendo para a gente? Maria é uma mulher de obediência do começo ao fim. Ela não fica encantada com o milagre, ela encanta-se também com o momento da cruz. Maria não é aquela que vive a euforia do milagre. Uhul! Uhul! Olha só que maravilha! E tem vinho à vontade. Glória a Deus! Deus é bom, aleluia! Maria também está aos pés da cruz. Ela está no momento do milagre, mas também está no momento do sofrimento. Ela está no momento do ganho, mas também está no momento da perda. Ela está no momento da celebração, mas também está no momento do luto. Maria não é uma mulher que escolhe ocasiões para estar perto de Jesus. Maria é uma mulher que fica perto de Jesus da festa ao sepultamento do seu filho. E eu queria convidar você a ter a mesma atitude de Maria. Não venha a Jesus por causa dos milagres. Não venha a Jesus apenas para celebrar festas às terças-feiras. Vá a Jesus quando Ele também estiver na cruz. Aprenda a viver o Evangelho também no momento da cruz. O Evangelho não é só milagre. O Evangelho não é só festa. O Evangelho não é só celebração. O Evangelho também é estar aos pés da cruz. Maria me ensina isso. Maria mostra que estar com Jesus na festa e também devemos estar com Jesus na cruz. Eu quero isso para a minha vida. Você quer também? E eu queria que você tivesse esse compromisso essa noite. Mesmo que a festa acabe, você vai continuar aos pés de Jesus. Mesmo que o ambiente seja de sofrimento, você vai continuar perto dele. Mesmo que as coisas não saiam do jeito que você planejava, você vai continuar perto dele. Amém? Eu creio que Deus está levantando uma geração nessa terça-feira aqui, nessa semana que nós fizemos, nessa série de mensagens, de gente que aprendeu com Maria. Então, a gente não pode falar com ela, a gente não pode direcionar a palavra para ela, porque ela não nos escuta. Ela está provavelmente no céu com o Senhor Jesus. Mas se a gente pudesse agradecer, muito obrigado, Maria, porque você ajudou a gente a entender o que é verdadeiramente a fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. E eu espero que você, durante todos esses tempos, tenha aprendido essas lições e tenha saído daqui com a fé mais abastecida, mais fortalecida, aprendendo com Maria, uma mulher agora que também é obediente, adoradora, perseverante, corajosa, obediente, que confia nas promessas de Deus. 5 terças-feiras que Maria nos ensinou. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Vamos ficar em pé? Eu quero convidar você a continuar frequentando, a continuar participando nas terças-feiras. E você que quer começar uma campanha de oração, por favor, pegue o seu cartãozinho na saída no balcão de informações. Você pode vir à frente com nossa equipe de intercessão agora, que vai vir o pessoal da 5ª, 6ª e 7ª semana. E você que vai começar, vem à frente. Nós vamos orar por você e nós vamos clamar a Deus que essa campanha seja uma campanha de milagre. Vai ter festa, mas se tiver cruz, persevera, porque Jesus é o melhor bem, o maior bem que nós temos para nossas vidas. Você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha, vem à frente. E você que vai começar a sua oração, a sua campanha, pode vir e depois pegar o seu cartão no balcão de informações. Equipe de intercessão, vem à frente enquanto cantamos essa canção. Cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me
nós agradecemos a Ti, porque o Senhor nos ensina através da Tua palavra. Que a nossa fé seja abastecida, que a nossa confiança seja renovada e que os nossos olhos sejam mantidos pela Tua presença. Pai, que o Senhor nos ajude a andar nos caminhos que o Senhor já preparou, nos mandamentos que não são pesados e que são fruto, ó Deus, do Teu querer, da Tua bondade. Ensina-nos a viver o melhor do Senhor na obediência. Uma geração que obedece, não apenas que sacrifica, mas que obedece e que vai voltar terça após terça, sacrificando através do louvor, da adoração, da vida, das campanhas, mas que vai sair daqui obedecendo. Ó Deus, nós queremos isso, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, um bom feriado para vocês, tá? Bom descanso e até a semana que vem, se Deus permitir. Vamos com Deus. Eu sei que estás comigo.